Olá a todos, sejam bem-vindos ao LúcioCast, na mesa dos negócios. E hoje eu tenho um cara muito especial. Eu diria que é um cara que eu sempre olhei para ele e fiquei pensando, será que um dia eu vou ter acesso da forma que ele pensa? Como que ele conseguiu fazer tantos negócios e construir uma empresa tão grande voltado para investimento em startups? E nada mais nada menos, João Kepler. Seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui. E hoje nós vamos bater um papo, conhecer um pouquinho mais da sua história e também conhecer o que você tem, o que aconteceu na sua cabeça. Que água eu bebo, né? O que você decidiu depois de tanto trabalho no Brasil, já tem uma agenda bem grande, vir para os Estados Unidos e nos abençoar aqui, trazer o seu conhecimento para a nossa comunidade. Então, seja bem-vindo. Fala o que você quiser, se apresente. LúcioCast. LúcioCast, na mesa dos negócios. Gostei de estar numa mesa de negócio, né? Então, te conheci há já algum tempo atrás e de lá para cá só evolução, né? E agora com o podcast. Grato também. a você, muitas coisas eu tenho aprendido com você. Muito bem, muito obrigado. Gratidão aí pela referência. E é muito bom quando a gente vê que, de alguma forma, a gente modela outras pessoas que no final das contas vão ficando até melhor que você, né? Que acho que esse é o objetivo de você ajudar para que as pessoas prosperem e sirva para que as pessoas prosperem. Então, se isso foi uma referência para você, muito bacana. E que legal estar aqui na mesa dos negócios. Bom, eu venho fazendo negócios no lado do investidor, com a mentalidade do investidor, há 16 anos. Até então, eu fazia negócios com a mentalidade do empreendedor, do builder, do cara que faz negócio, o cara que desenvolve coisas. E de 16 anos para cá, mudei de lado. Eu passei a buildar ou empreender no empreendimento alheio. Eu não quero mais eu fazer negócios, eu quero que os outros façam negócio comigo. Então, essa foi uma mudança que eu fiz há 16 anos atrás e venho aprimorando, crescendo esse perfil João ao longo de todos esses anos e tenho sido uma pessoa melhor a cada ano porque eu virei um aprendedor, ou seja, não sou mais empreendedor. Então, acho que essa vamos dizer, o segredo, né, de tudo que foi construído até agora. E qual foi a parte mais difícil quando você entendeu que você teria que mudar agora, deixar de ser um empreendedor e começar a ajudar outros empreendedores? É difícil quando você tem o perfil de fazer, de builder, é difícil você não querer botar a mão. Sair, né? É difícil você não querer dar pitaco, não querer botar a mão, não querer dizer, faz assim, faz assado. Então, eu tive que ir segurando a mão, tive que ir me policiando. Então, dessa migração foi a parte mais difícil, foi fazer isso. E agora, recentemente, porque eu estava como CEO de uma empresa de investimento, a Bossa Nova, a Bossa Invest, e eu saí do cargo de CEO, né? Porque a Bossa Nova é uma empresa de investimento, de venture capital. Então lá eu investia no negócio dos outros. Só que eu estava como gestor da própria empresa. E aí, quando foi setembro do ano passado, eu decidi sair desse cargo de CEO. Então, eu também, foi uma nova mudança e uma nova virada de chave na minha vida de não tomar mais conta do meu próprio negócio, inclusive, de investimento. Sim. Eu lembro que na primeira semana, quando você saiu, eu encontrei você e eu perguntei, pô, João, como é que você está se sentindo? Parece que não, mas eu via que você gostava de fazer aquilo que você estava ali exercendo por anos. Então eu imagino que foi um pouco difícil também sair da posição, mesmo sabendo que era a melhor decisão. Exato. Quando a gente sobe o nível de consciência, e a gente fala muito sobre isso, consciência pessoal e consciência empresarial, né? Quando você sobe a consciência, apesar da dor e da tristeza, você sabe que é necessário. Então eu te falei assim, cara, estou sentindo, mas é importante. Então você sofre menos porque você sabe que é importante para o próprio bem de todos, né? E o bem, ele não é só seu. Então quando você é muito builder, quando você quer aquilo para você. Quando você tem a mentalidade investidora, você quer aquilo para você e para os outros. E que os outros se dê bem também. Então, foi isso que, em prol da empresa, e principalmente para onde a empresa vai nos próximos anos, ela precisava de coisas que eu não tinha para entregar. Então, eu tive que ter a consciência de entender que eu não era o cara correto e certo para ficar à frente da minha própria companhia. Uau!
Então isso é muito difícil. Muito. E tem empresários que eles não aceitam, Não, acham que a empresa depende deles e eles acabam não crescendo simplesmente por, às vezes, orgulho, né? Mas a questão é o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar ao próximo estágio, né? Então, reconhecer que você foi muito bom e realmente a empresa só chegou até aqui por causa de você, parabéns, bingo, ok. Mas ir para frente, como você vai fazer sozinho ou como vai fazer com a mesma mentalidade que trouxe você até este patamar, que pode ser até de sucesso, de lucro, de muito dinheiro. Mas o que mais você vai fazer? Então, o que mais você vai fazer depende de outros fatores. Que muitas vezes você não tem essa competência até emocional para fazer. Fantástico. Que são várias competências, né? Sim. Ô, João, e nessa trajetória sua, né? Existem erros que você cometeu. As pessoas olham hoje você na posição que você está e não conseguem enxergar, às vezes, tudo que você passou. Cita talvez um caso que aconteceu que você tirou uma grande lição e que poderia servir também para as pessoas que estão nos escutando aqui, os empreendedores. Tipo, ó, não cometa esse aqui. Eu passei por... Bom, quando eu empreendia, quando eu tinha negócios, eu era empresário só, eu cometi diversos erros. Né? Então, esses erros eu fui melhorando, eu fui corrigindo, né? Porque se você não corrige erros, eu até estava falando com o Xabá, ontem escrevi um texto hoje, coincidentemente, sobre isso, deixo o link aqui para que os erros são aprimorados, eles aprimoram e eles melhoram. Olha que loucura, os erros melhoram e aprimoram. Porque quando você não corrige, às vezes ele fica parte da tua rotina. E parte da tua rotina você termina arrumando e melhorando o próprio erro. Uau! Porque acontece, vamos lá, a gente tem uma intrigazinha, uma briguinha, aí brigamos. Aí deixa pra lá. Ah, besteira, deixa pra lá. E vai convivendo com isso. Isso vira parte da rotina, isso não é certo. Ou seja, você aprimorou uma coisa besta, um erro besta. É exato. Então, esse eu cometi por muitas vezes esse erro. Muitas vezes. E esse foi um deles. Outro, e hoje eu tenho essa consciência e não faço mais, né? Qualquer situação, doela quem doela, eu vou e resolvo. Eu não deixo para amanhã, eu não boto para debaixo do tapete, eu não escondo. E a gente se conta muita historinha, mentirinha para viver bem, para ser feliz, né? Quando que resolver, claro que tem time para tudo, mas quando que resolver vai evitar um dissabor muito maior lá na frente. Então, acho que esses erros eu cometi muito enquanto eu era empreendedor, enquanto eu era empresário. Outro erro que eu cometi, e aí é básico do básico, achar que gestão era coisa que dá para fazer depois. E quando que eu me preocupava com venda, faturamento, marketing, venda, faturamento. E a gestão consumia o meu ganho da venda, marketing. Então, assim, se você não tem eficiência de caixa, se você não tem organização de retaguarda, não adianta nada você faturar isso. O que vai acontecer é que você vai ter que faturar cada vez mais para cobrir o rombo do caixa. Então, você vira escravo do dinheiro, você vira dependente do dinheiro. E a gente não pode... Quer parar? Não, vamos continuar aqui. A luz só deu uma baixadinha aqui. Beleza. E a gente não pode... Apagou a luz porque o que eu falei foi potente. Pronto. E a gente não pode viver escravo do dinheiro no sentido de trabalhar para ele. Né? A gente tem que fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Sim. E aí essa diferença, inclusive de mentalidade, é que eu não tinha. Então eu cometi esses erros de buscar. Começa o mês, já começa devendo 200 mil, vai. Então tem que faturar, correr atrás para pagar os 200 mil. E não é diferente de muita gente que está nos ouvindo. E é interessante que as pessoas usam muito essa linguagem. Eu vou correr atrás do prejuízo. Eu acordei para correr atrás do dinheiro. É sempre a pessoa correndo atrás do dinheiro. Você está profetizando, né? Exato. Você está profetizando a regra da tua vida. Exato. A tua vida passa a ter essa regra, essa tônica. É a mesma coisa que os caras falam sem saber. A gente fala sem saber muita coisa, né? Então, por isso que a consciência... Escutou lá atrás alguém que... E registrou, é como a história do trauma, que você nem lembra que tem, mas tem, né? E repete o tempo todo. E que repete o padrão. Então, a vida é um eterno repetir. Então, o padrão, ele vai acompanhando. Aí você, por exemplo, fala assim, eu vou ter que matar um leão. Eu tenho que matar um leão por dia. Quando que o certo não é matar um leão por dia. O certo é cuidar do leão. É fazer com que ele não te coma, porque ele está aí.
né? Ele está lá, cara. Então você só não precisa... Você não precisa matar ele, precisa cuida matar dele. ele, cuida desse leão, faz com que ele não te come e tá tudo certo. Ou seja, Interessante. alimenta o leão certinho, né? Para que ele não queira preferir a tua carne à do outro, enfim. Então, a história que os erros que a gente comete é muito daquilo que a gente aprendeu, da escola que a gente aprendeu, das coisas que a gente carrega na vida e principalmente hoje do ambiente que você convive. Do ambiente que você convive. Então, se você tem um ambiente com uma convivência com pessoas prósperas e com pessoa que te leva e te provoca, que fala de negócios e projetos, não fica falando de pessoas e ocasiões, aí você efetivamente cresce, porque você faz fruto do meio. Eu escutei hoje, João, que 95% das nossas ações acaba sendo inconsciente. Você só vai repetir um padrão que alguém falou que você poderia fazer, poderia conquistar, que dinheiro é difícil de ganhar, e você vai repetindo de uma forma que você acredita e ponto. Até que você começa a conviver num ambiente diferente, onde as pessoas falam diferente do que você acreditou, e se você consegue permanecer naquele ambiente, você começa a repetir um novo padrão. Exatamente. É muito, muito interessante. É muito interessante, olha, mas tem um risco aí, que eu gosto muito de alertar, né? Conforme você vai subindo de padrão, o que era antigamente $100 representava $1.000 de peso, ou $10.000 de peso, ou 100 mil, ou seja, $100 para você era muito dinheiro. Vai chegar um momento que $100 não é mais dinheiro para você, porque você já tem muito mais, certo? Assim como $10.000 não vai ser mais dinheiro. Acontece que existe um equívoco de banalizar o próprio dinheiro. Porque, tirando a inflação, e você pode fazer essa inflação via McDonald's, ou seja, quanto custa o McDonald's e quanto ele está custando hoje, fora isso, é só uma questão mental. Então, o que representa, se $100 era muito e hoje não é mais, porque você tem mais, certo? Mas os $100 continuam sendo $100. Sim. Guardando as proporções da inflação. Então, você não pode, não deve, porque tem mais, a partir de uma visão e de um ambiente diferente, que se fala de milhões ou bilhões, você não dar mais valor a 100. Justamente porque você agora está no outro patamar, e isso é pequeno. E aí você ignora que $100 tem o valor que tinha antes. Então, isso, porque agora é pequeno, você e gasta de qualquer forma. Não, os gurus falam, isso é escassez, isso é escasso, você não sei o quê. Tipo assim, né? Então, isso tem que ter um cuidado, porque se você tiver a consciência, é fato que $100 não é nada para você. Fato. Isso é fato, eu não estou tirando fato. A questão é a maneira que você trata o dinheiro... Que é o problema. Que é o problema. Então, não aceita desaforo o dinheiro. Então, a partir do momento que você começa a ter muito, os seus valores mudam e não deveriam mudar. Sim, concordo. O ambiente deveria mudar, a mesa deveria mudar, o seu prazer e viagens e melhorias de vida deveriam acontecer e devem acontecer. Mas a consciência de quanto é $100 tem que permanecer. Muito interessante. João, você consegue lembrar qual foi a primeira startup que você investiu e como foi a experiência? Eu investi em algumas startups que eu não me lembro o nome, mas a primeira que foi uma referência para mim, que tem uma história muito legal, tem duas, né? Uma que não deu certo e a outra que deu certo. A que não deu certo foi a Tangerine, Ed Tangerine, é uma ferramenta que ele pagava tangerinas para você postar no Orkut e no Facebook na época, e o Orkut e o Facebook bloquearam essa ferramenta, não deu certo. A outra foi a HandTalk, Mãos que Falam, que traduz em tempo real tudo que você fala em português ou em inglês para a língua de sinais do país. Para Libras, no caso, no Brasil. E aqui para ASL, American Sign Language. Então, é uma ferramenta que ele ouvia em voz e fazia os gestos em língua de sinais. E chama HandTalk, Mãos que Falam. E essa ferramenta, ela ganhou prêmios mundiais. Fomos para Abu Dhabi receber um prêmio de melhor aplicativo de inclusão social do mundo.
Então, ela foi muito relevante no ponto de vista impacto social e de posicionamento público, de ter investido e acreditado em algo com este potencial. Em termos de retorno financeiro, ela deve ter me dado 10 vezes o valor investido, não foi muito. Mas já é relevante 10 vezes. Mas não foi muito, poderia ter sido muito mais. É porque essa startup, ao longo de anos, ela foi ficando numa curva flat, sabe? Ela não cresceu exponencialmente, ela ficou flat. E depois que teve... Aí como ela ficou flat, não teve um crescimento exponencial. Não é porque o negócio é ruim, não. Porque tem coisas que são assim mesmo. São negócios que nasceram para ser empresa e não para ser startup. Sim. João, e para quem hoje está pensando em começar a investir em startups, o que você recomenda para que a pessoa corra menos risco? Investir naquilo que você conhece, ou seja, algo que... Porque existe uma palavra chamada smart money, o dinheiro inteligente. E o smart money é justamente você aportar um pouco de dinheiro, mas muito do seu conhecimento, do seu skill, da sua capacidade. Então, quando você aporta smart money, para aportar smart money, você deve conhecer daquele business. Por exemplo, se você é um cara que gosta de saúde, investe em startup de saúde. De varejo, investe em startup de varejo. Então, você erra menos. A pergunta foi errar menos. É claro que, para portfólio, para você ser um investidor maior, você tem que investir, ampliar essa tese, ampliar a sua tese. Mas, para começar, eu diria algumas coisas. Então, a primeira é essa: invista em negócios que você tem algum conhecimento. Segundo, não invista em negócios só com a ideia na cabeça. Invista em negócios que tenha pelo menos uma validação, um cliente, 2 clientes. Tenha feito algum teste, que chama de validação. Né? E terceiro, verifique bem o empreendedor, se esse cara é resiliente ao ponto de dar tudo errado e ele continuar firme. Porque tem cara que abandona o negócio com o teu dinheiro lá e vai buscar um meio de vida, vai buscar sobreviver em outro lugar. E desiste fácil. Desiste, não é nem tão fácil, mas desiste. Desiste. Ele não pode desistir. Qual que é o Por que ele não pode desistir? Porque o teu dinheiro está embarcado. Tá lá junto. Como é que você analisa uma startup? Hoje eu sei que passa por todo um processo, mas qual a recomendação que você daria para quem hoje vai pensar em investir analisando talvez o empreendedor? Porque o negócio pode ser bom, o empreendedor é ruim. Exato. Analisando o empreendedor, você falou tudo, né? Às vezes um negócio ruim, ou mais ou menos, com o empreendedor bom, e com a sua ajuda, o empreendedor bom, com a sua ajuda, consegue mudar o negócio para um negócio bom, ótimo. Agora, quando o negócio é bom com o empreendedor ruim, o investidor ele vai ter que ir lá para dentro para fazer a coisa acontecer. Então, o melhor é não fazer o deal, porque o empreendedor é mais importante do que o projeto. É a mesma coisa da analogia de um carro de Fórmula 1. Um carro bom com um piloto ruim, ele não chega no final da corrida e até bate. Agora, um piloto muito bom com um carro ruim, ele chega no final da corrida, pode não vencer, mas ele até tenta. Ele tenta, porque é na força do braço, entende? Então, essa é a analogia correta e a importância do qual um cara bom faz uma grande diferença para um projeto. Então, eu disse nas 3 coisas, na pergunta anterior, foi quem é o empreendedor, se ele é resiliente. Mas quanto ele é focado no sentido de fazer aquilo acontecer. Quanto ele tem a capacidade de desenvolver aquilo que ele acha que tem que fazer. E uma outra análise, e numa outra campo de observação, é quanto esse empreendedor ele é apaixonado pelo projeto. E se ele for apaixonado pelo projeto, não é bom. Não é bom. Se ele tiver paixão, esse negócio é maravilhoso, é muito bom. Se for a vida dele... O porquê, Lúcio? Porque existe um negócio chamado blind spot, ou seja, ponto cego. Ele não enxerga os problemas. Ele só enxerga as coisas boas porque ele é apaixonado. Muita paixão. Quando você é apaixonado pela sua mulher, você olha defeito nela? Não. É a mesma coisa, irmão. Então, você é apaixonado, você não enxerga problema, você não enxerga defeito, você... E pior, né? Você não quer vender aquela empresa no futuro. E se você não quiser vender a empresa no futuro, o investidor não ganha, não ofere lucro. Você consegue diferenciar paixão pelo que faz versus paixão pelo negócio? Ou no seu ponto de vista é a mesma coisa? Não. Paixão pelo problema que resolve. Aí tá certo. Eu consigo... Porque eu gosto de defender isso. Você tem que ter paixão pelo que você está fazendo. É pelo problema que você resolve, não pelo que você está fazendo. Tá.
É porque se você tem paixão pelo que você está fazendo, Lúcio, geralmente você não quer se desfazer disso. Entendi. Se você tem paixão pelo problema que resolve, Tá e tudo resolvendo o problema, não importa se é você ou outro, Tá tudo tá certo. tudo certo. Sacou? Porque a gente entra para Uhum. sair, cara. Investidor entra para sair, investidor não entra para ser sócio, ficar apaixonado e ficar Ele lá quer dentro. sair em algum Ele momento. tem que sair em algum momento para oferir o ganho, senão era melhor deixar o dinheiro no banco. Exato. Então, se o dinheiro está no banco rendendo X e aqui pode render 10X com risco maior, por que eu vou ficar? Exato. Eu quero sair. Eu quero sair para quê? Para pegar o dinheiro e investir em outros projetos. João, eu queria puxar agora um pouco para os Estados Unidos. Tem aí 2 anos que você vem investindo seu tempo, seu conhecimento na nossa comunidade através do MOD, Money Offer Deal. Exato. Que o último evento foi um sucesso e recebi vários comentários, pessoas já perguntando quando vai ser o próximo, quando vai ser o próximo. E o próximo é dia 2 de novembro, né? Nós vamos ter, não temos ainda o local exato, mas Temos vários pedidos, né? vários pedidos, né? Nós tivemos o pedido de Boston, Fazer de novo aqui em Georgia, Orlando pediram novamente, então foi muito legal. E eu queria que você comentasse um pouco o que motivou você a investir aqui nos Estados Unidos. E não é investimento em empresas, eu vejo que você tem investido especificamente em pessoas. Então, vamos lá. Eu tenho uma relação com os Estados Unidos de longa data, né? Fiz a Universidade de Miami, eu virei investidor através de um mentor americano, né? O cara me fez algumas perguntas e mudou minha vida. Eu tenho em torno de 600 empresas pela Bossa Nova, pela Bossa Invest investida nos Estados Unidos. Então, tem uma conexão. Já moramos aqui, não só quando eu era estudante, mas recentemente já casado. Davi, meu filho, fez high school, boarding school e universidade aqui. Então, eu tenho uma conexão muito grande. Quando veio comecei a frequentar de novo eventos nos Estados Unidos, que eram eventos mais de networking e tal, eu percebi que os brasileiros empresários tinham muitas dificuldades e tinha a solidão do líder, tinha vontade de expandir, vontade de crescer, questão de mão de obra e pouca visão e consciência empresarial para onde o mundo está indo. O cara sabe que tem que embarcar a tecnologia, mas ele não sabe como, qual. E também tinha muito daquela história de fazer mais com mais. Ou seja, eu ganho dinheiro e faço mais dinheiro. Ou seja, eu compro um terreno, faço uma casa e ganho o dobro ou o valor. Então, tem esse modelo de ganhar dinheiro, porque todos eles são muito ganhadores de dinheiro, mas faltava, no meu ponto de vista, uma consciência empresarial para ganhar esse dinheiro de forma perene, estruturada e um crescimento organizado e ver outras possibilidades em torno daquilo que eles fazem e não só o que eles fazem. Então, essa foi a minha motivação. Você pergunta qual a sua motivação de fazer o Money Offer Deal, foi essa. Ou seja, vamos juntar esses empresários num movimento chamado Money Offer, porque muitos me pediam investimento. Exato. Então, eles me pediam investimento. Então, para eu fazer o investimento, você já percebeu que Você precisa estar qualificado também. o empreendedor, o empresário, precisa ter um nível de consciência para se relacionar comigo. Então, não dá para ele chegar para mim e dizer assim, cara, eu vou ser bilionário. Isso para mim não conecta. Não muda nada. Não muda porque é consequência. Eu prefiro o cara que está ali do zero, que já se arrombou, com todo respeito, que já lascou e que eu vejo que aquele cara tem uma estrela para ser gigante. É o cara que, ele, por exemplo, uma analogia, um chefe de cozinha, ele está na cozinha fazendo comida, quando que, na verdade, ele deveria estar pensando na estratégia de crescer o restaurante dele, não mais na cozinha. Então, é um cara que está ali no operacional, no máximo que vai para o tático e difícil ir para o estratégico. Então, levar esse cara para o estratégico requer várias coisas. Algumas delas é olhar a gestão do seu negócio. Algumas delas é ter mentalidade de investidor. Algumas delas é ter uma visão de drone. Então, tem vários fatores que o Money Offer nasceu para fazer isso. Há 2 anos atrás, a gente começou a fazer. Então, inicialmente, era mais AUE, no sentido de... porque as pessoas não podiam aprofundar esse assunto, que eu estou aprofundando aqui, quer dizer, estou tentando explicar, em um evento palestra. O Emoji, ele começou a se estruturar para dar para subir esse nível de consciência no quesito do porquê fazer
e nós trouxemos o como fazer. Então, o Emoji, hoje, olhando esses 2 anos, a gente vê, olha o track record e o resultado. 7ª edição. 7ª edição, vários empresários que conseguiram alcançar resultados bons, e aí eu não vou falar, a nossa promessa nunca é cresça 10x, 5x, não tem isso, não tem promessa, a promessa é, se você fizer o que a gente te fala para fazer, você vai conseguir o resultado. Então, e muitos desses caras conseguiram fazer esse crescimento, muitos desses empresários conseguiram fazer esse crescimento. E olhando para trás é que a gente se impulsiona para olhar, para continuar fazendo. E ao longo desses 7 edições a gente veio melhorando, adaptando, corrigindo, ampliando, para trazer cada vez mais resultados para esses empresários, sempre no modelo pequeno. Sim. O que é que eu quero dizer com isso? Sempre em 100 pessoas, 150 pessoas no máximo. Não é um evento para 1000 pessoas, não é um negócio para... Até para que haja mais aproveitamento ali, para a pessoa aprender, se conectar e fazer negócios. Exato. Negócios têm saído dali, sociedades, parcerias. Muitos, inclusive com a gente, né? Exato. Inclusive com a gente. Mas quando você tem um ambiente pequeno, fica um ambiente mais propício a relacionamento. Sim. Propício a aproveitamento. Um dia a gente vai fazer um evento grande. Exato. Né? Vai fazer o nosso... Para 1000 pessoas. Summit, sei lá o quê, Emoji Summit, sei lá. A gente vai fazer. Mas, por enquanto, a gente está construindo a nossa estratégia e a nossa vocação, que é pegar na mão, olhar no olho, acompanhar a vida desse empresário para que ele consiga atingir o que ele quer, não o que ele pensa que quer. Exato. Então, por que eu vou dizer isso? Porque tem muito cara que quer o sucesso alheio, Lúcio. Tem muito cara que a régua dele é a régua alheia. E não pode ser assim. Não. Você tem que descobrir a sua própria. E é isso que a gente está construindo no Money Offer Deal. E é interessante, João, que eu converso com muitos empresários e geralmente eles trazem a dor da empresa, eles falam que a solução é o dinheiro, mas quando você começa a conversar, entrar um pouquinho mais em detalhes, ele acaba mostrando que a dor primeiro está nele. Enquanto ele não mexer naquela dor, solucionar aquele problema que é dele, ele não consegue ajustar o que ele precisa ajustar na empresa. É fácil explicar isso, porque a nossa escola anterior, de quem não conhece esse movimento, de quem não convive com a gente no nosso mundo, e aqui eu não estou fazendo um apartheid, não. Eu só estou apenas explicando que existe uma consciência empresarial. E esse nível de consciência são 5 níveis, né? Que a gente mostra no Money Offer. Existe uma questão, e mostra também lá no Brasil, na jornada, que aqui no Brasil chama Jornada Equity, e aqui chama Money Offer Deal. O mundo aqui fora é o mundo do ter dinheiro. É o mundo de fazer, ir lá, ganhar dinheiro, buscar dinheiro, pegar coisas e as referências são outras. Quando a pessoa chega para você e pede, cara, eu preciso de $1 milhão para fazer tal coisa. E você chega para ele e diz assim, cara, você precisa se conhecer primeiro, por exemplo, como esse exemplo que você deu, né? Não é só isso, né? Conhecer o negócio dele primeiro, no sentido de, às vezes, precisa ajustar os ponteiros do negócio dele antes de ter esse $1 milhão. Porque se ele embarca $1 milhão, né, Chabá? Se ele embarca $1 milhão naquele momento no negócio dele, ele pode perder esse $1 milhão. Porque ele não está preparado para ganhar dinheiro ou fazer dinheiro com esse $1 milhão. Pô, mas o cara que está assistindo, mas eu sei, porque se eu faço um remodeling, um flip e não sei o que da casa... Que ele escutou falar que alguém está fazendo, não, que até dá mesmo dinheiro. Ele já até testou e deu certo, mas se ele não tiver uma boa gestão, uma boa organização, esse dinheiro está se esvairindo. Esse dinheiro pode estar entrando, mas pode estar perdendo em outra coisa. Verdade. Esse dinheiro podia estar sendo melhor aplicado e ao invés dele ter uma casa, ele podia ter 20. E mais do que isso, esse dinheiro poderia ter aplicado para ele ter um grupo de coisas e não só o negócio. Mas ele não tem noção, não Ele tem, não tem a noção não tem que esse pode. nível de consciência Ele não que tem esse pode. nível de consciência que pode, ele acha que não tem capacidade que pode. Então eu digo muito isso. Você não tem, e aí eu vou deixar bem claro para você aqui, você não tem o resultado e o dinheiro que você quer ainda, é porque você ainda não tem o conhecimento necessário para fazer isso.
Essa é a regra. Uau. Não é sobre o dinheiro que precisa para ter É dinheiro. sobre o conhecimento. É sobre o conhecimento. Fantástico. E o conhecimento, quando destravado, ele potencializa e você faz o dinheiro. Não é ganha dinheiro. Sim. E aí, quando você faz o dinheiro, você faz ele trabalhar para você. Entendeu que uma coisa está conectada à outra? E isso não é coaching, não é balela, não é papo aleatório. É real. É real. É o que eu vejo as pessoas que conquistam fazendo. Sim. Então, foi assim comigo, Lúcio. E eu tô falando tudo aquilo que Você viveu. eu vivi e faz. Quando eu falo alguma coisa que eu não faço, eu fico me corroendo. Putz, cara, estou falando aquilo, mas eu não tô fazendo. Aí eu corro para fazer. É. eu não tenho problema nenhum de dizer que não fiz. E uma coisa também... Eu já escutei várias vezes em mentorias, ó, essa parte aqui Não sou eu. não sou eu. Não sou, não E sei, eu acho não isso sei muito fazer. bonito, porque às vezes a pessoa tem a necessidade de achar que eu é sei mentor tudo. e tem muita experiência que você tem, precisa falar que sabe tudo. Eu acho isso muito bonito. Não, Ó, mas eu não faço... peraí, eu vou ter que ver. Peraí, Não deixa eu sou chamar o Lúcio aqui, porque Isso é muito legal. essa parte aqui do crédito, cara, é o Lúcio, melhor que eu, muito melhor que eu. Então, eu gosto sempre de, como disse Silvio Santos, ajuda dos universitários. Eu acho isso muito legal. Mas isso é Você concorda que isso é um nível de consciência? Então, nós estamos dando exemplo de um cara que tem um nível de consciência e uma maturidade, uma senioridade elevada. Porque eu sei o meu lugar de potência. Então, quando você sabe o seu lugar de potência, ninguém te tira dele. Você não tem problema de falar que aqui Que você não sabe. é. Uau. Mas porque o meu lugar de potência está muito claro. Muito bom. Então, o meu lugar de potência é a minha força. Acabou. E ali, eu não tenho falsa modéstia, dizer aqui eu sou um dos melhores. Eu talvez dizer que sou melhor, é muito piegas até, mas eu sou muito bom nisso. Então, se o cara está me chamando para aquilo, é porque ele sabe que eu vou conseguir fazer. E tem um reconhecimento. E tem um reconhecimento e principalmente tem um track record. Autoridade, né? Através... Autoridade, e aí é bacana de falar sobre isso, eu tô falando pra caramba, o podcast é teu. Não, você é o convidado e eu quero escutar, quero aprender aqui. Então, cara, a autoridade, ela se conquista a partir do momento da sua consistência e da repetição de acertos. Sim. E que isso seja não impulsionado organicamente, as pessoas te reconheçam como um cara que que é uma referência. Sim. Você é uma referência, né? Eu que vejo muita gente, empresários e líderes, querendo ser líder pelo dinheiro, pela imposição do dinheiro, pela força, pelo medo, por sei lá o quê. Mas o grande líder, a grande autoridade é aquela que coloca impõe o seu respeito, mesmo na ausência. Uau. Mesmo na ausência. Então, se você não está na empresa e a empresa faz o que precisa ser feito e te respeita, cara, você já deixou um legado em vida. Excelente. Não é deixar um legado depois que morre, como eu vejo muita gente querendo fazer. E aí Muito corre bom. atrás depois de velho. Não, eu quero correr atrás em vida. Em vida. Enquanto jovem, eu sou jovem. E aí a justificativa pelo qual eu não gosto de ser chamado de mestre. Eu não gosto. Poxa, mestre, eu não gosto. Não gosto, até já escrevi sobre isso. Porque mestre, cara, ele dá a sensação e a conotação de fim de vida. O cara já conquistou tudo na vida, e ele hoje é um mestre, e é como se fosse para mim aquela visão do sentado numa poltrona, numa biblioteca cheia de livros. Não fazendo nada. Ou até fazendo lá, mas só dando conselho. Eu tô ali na minha poltrona, vem aqui falar comigo, eu vou te dar conselho. E você é muito ativo. Pois é. Muito ativo. Então, por isso eu não gosto de ser chamado de mestre. Mestre, para mim, não é o fim. Mestre seria o recomeço. Recomeço. Então, no Brasil, infelizmente, a aposentadoria ela é vista como fim da vida. E aí bota o pijama. Aqui nos Estados Unidos, ainda bem, a questão é diferente. Pensa diferente. Isso já é bom. Mas o mestre, para mim, cara, eu poderia recomeçar a minha vida aos 70 anos, aos 80 anos, e aí não seria o mestre, seria o cara que poderia voltar a ser empreendedor, por que não? Exato. Com uma sabedoria e um nível de consciência diferente. Eu já conversei com pessoas que me procuraram para investimento, que falam, Lúcio, eu quero fazer tal coisa, eu quero levar a minha empresa para tal patamar, porque aos 55 anos eu quero me aposentar. Não me agrada quando a pessoa fala que ela quer se aposentar. Por que não? Te incomoda? Lúcio? Por que não? Não sei, parece que ela já tem um alvo definido e ela não quer mais nada. É a impressão que passa. Não, claro. Que ela, tipo assim, eu vou me aposentar e não faço mais nada. Então ela trabalha só naquele limite
que para ela a aposentadoria atingiu 1 milhão. E acabou. Sendo que talvez ela pode atingir muito mais e não precisa ter uma base para definida que eu vou me aposentar. Bom, eu procuro respeitar o limite e o sonho dos outros. Então, se eu sinto... se a pessoa me pediu auxílio, me pediu conselho, me pediu mentoria, aí eu posso despertá-la desse sonho aí. Mas quando ela vem pedindo investimento... Não, então, se vier pedir investimento... É isso que eu tô falando, aí não, eu tô falando investimento. Aí não, se é investimento... Ela fala, eu quero investimento porque eu quero fazer isso para me aposentar, é onde talvez... Não, mas investimento, vamos lá, uma coisa é investimento dinheiro, outra coisa é investimento em negócio. Se é investimento em dinheiro e você vai oferecer seu ganho, seu lucro, e ela quiser se aposentar, problema dela. Tá seguro o investimento. Mas no negócio. Mas em negócio, eu jamais faria negócio com uma pessoa que queira ter um sonho limitado. Perfeito. Sonho limitado de um limite limitado, no sentido, eu quero aqui com 55, 60 me aposentar e quero pegar esse 1 milhão e viver dele, viver de renda. Isso. Então, não combina comigo, então fatalmente eu não investiria. Porque me incomoda também. Incomoda, mas só uma parte nesse incômodo. Eu procuro entender as coisas. Então, tem gente que, já pensou se todo mundo virasse empreendedor? Não teria ninguém trabalhando, nas empresas. Então, o cara tem que ter mentalidade empreendedora de fazer mais do que ter mandado mesmo sendo empregado. Exato. Então, vai ter pessoas que querem ser empregados, não tem problema. Então, é o que ela quer para a vida dela. E tá ótimo, cara, tá ótimo. Só não pode confundir as coisas. Exato. Tem cara que quer se aposentar, tá ótimo. Deixa. Tem cara que quer ser bilionário de uma empresa única. E tá certo. Várias. E tem cara que quer ser bilionário de várias empresas. Exato. Tem cara que não quer lidar com gente, porque não quer ter vários sócios, não quer ter várias pessoas para relacionar. Tá tudo bem. Então tem perfis diferentes. E que bom que existe essa diversidade. E que bom. Senão seria até chato, né? Ficaria todo mundo pensasse como a gente. Agora, por isso o Money Offer Deal, ele é específico. Money Offer Deal, eu digo até que ele é uma boca de funil ao contrário. Porque só entra no nosso evento quem pensa e quer isso. Verdade. Sacou? E quem quer muito mais. E quem quer crescer. E quem nós estamos atraindo. É quem nós estamos atraindo. Então você atrai aquilo que você é. Verdade. Você é aquilo que você compartilha. Você é aquilo que você fala. Se você não for aquilo que você fala, ou se você não é aquilo que você compartilha, tem algo de muito errado na tua vida. Isso, e hoje a internet reconhece. Então o cara diz assim, eu não consigo chegar na minha meta de seguidor. Porque você não é o que você compartilha. Você não é o que você representa. Você fake. Você tenta ser. Então, aqui no palco você é uma coisa, nos bastidores você é outra. Não é outra. E no fundo, isso termina aparecendo. Sim. E quando aparece, você cai. Uau. Sacou? Então, 16 anos fazendo a mesma coisa é o que eu procuro me manter fazendo. É o que eu procuro me manter fazendo. E o que eu digo para todo mundo que vive em torno de mim é: se preocupe muito com isso. Sim. Porque com isso você vai buscar algo muito mais poderoso para a tua vida, que é um negócio chamado perenidade. Muito bom, João. Pergunta, curiosidade minha. Eu converso com muitos empresários aqui nos Estados Unidos e eu vejo uma solidão. Eu vejo que às vezes ele não busca levar a dificuldade dele para a esposa, ou ele não tem alguém para compartilhar. Mentor nem se fala, é algo que ele ainda está tendo que colocar isso na cabeça e aceitar, às vezes tendo condições de pagar. Você também acha que a jornada do empreendedor, ela é, não que deveria, eu acho que não deveria, mas ela é solitária? Ela é solitária por algumas crenças. Ela é solitária por algumas crenças. Uma primeira crença é, eu não vou compartilhar, senão o cara vai roubar a minha ideia. Eu não vou dividir meu ganho com aquele cara. Outra, eu não sei se eu vou confiar nesse cara, se amanhã ele vai me trair. Então tem muitas crenças. Ou mostrar uma dificuldade também, uma fragilidade. Ou uma fragilidade de que você não quer que ninguém saiba, né? Então, para mim, isso tudo são crenças. Por que crenças, João? Isso não existe? Existe. Só que isso existe e tem contratos para isso. Ou seja, dá para resolver de uma forma simples? Simples. Tem jeito de resolver cada coisa dessa que eu falei. Tem modelos, tem jeito de combinar falta, pênalti, escanteio antes da partida.
tem regras, tem cultura, estrutura, muito do que o Shabá, que trabalha com a gente, que está lá no Money Offer com a gente, fala, né? Então tem jeito de se fazer essas coisas todas. Mas é interessante também, João, eu tive uma experiência com um rapaz que ele já estava quase para falir, porque ele falou assim, Lúcio, eu comecei a tomar decisões sozinhos, porque no começo eu tinha vergonha de comentar com meus amigos, com a minha esposa, e eu fui escondendo, e parece que cada decisão que ele tomava era baseado em uma outra errada que ele tinha tomado, e quando ele acordou e quebrou talvez o orgulho e decidiu se abrir, talvez por que estava acontecendo, já era muito tarde. Então eu vejo também que não é simplesmente a questão de uma ideia que ele deixa de compartilhar, mas das dificuldades, por questão de vergonha, orgulho, o que for, e ele começa emocionalmente a tomar decisões que vão levando ele mais pro buraco do que tirar ele do buraco. Aí embarca um pouco do que eu falei, que o erro se aprimora, né? Isso é um erro aprimorado, nítido, é um exemplo claro, né? As conversas difíceis, elas precisam ser desde o começo. E é no começo que se tem que ter conversas difíceis e não depois. E por isso acordo de acionistas, acordo de sócio e tal. Em relação à família, você tem que ter um cuidado para não gerar traumas familiares. Agora, isso não quer dizer que você não possa falar. Isso não quer dizer que você não tenha que comentar. A questão é que quando você faz o fake dentro de casa. Então aqui o mundo está caindo, aqui dentro está tudo lindo. E as pessoas têm a impressão errada de que aqui tudo é lindo e começa a fazer coisas que você não consegue mais sustentar. Então você não pode ter esse carro, mas você tem porque a sua família não pode saber. Quando que na verdade você está desmoronado aqui. E vai chegar o momento que a bomba vai estourar. Então se aos poucos você for comentando e for organizando e for combinando para que não gere trauma, sendo assim, cara, tá assim, mas estou buscando isso, e trazer os seus parentes, os seus próximos para te ajudar na solução, é muito legal. Né? Se for coisa certa, se for coisa errada, certamente eles não vão querer te apoiar. Aconteceu isso comigo em casa, Lúcio. Uma vez nós quebramos lá atrás, porque eu quebrei 2 vezes, tá, pessoal? Aconteceu uma vez lá em casa que a gente se deu mal numa empresa. Eu chamei a família, mas eu já vinha dando sinais, mas eu chamei a família, já dando sinais, já vinha diminuindo o padrão. Chamei a família e disse assim, sabe aquela casa de praia tal? A gente vai ter que diminuir o padrão, vai ter que fazer outra coisa. Vai ter que vender por enquanto, depois a gente compra outra, porque eu vou investir nisso. Era sempre um depara. E os meus filhos, eles foram forjados a enfrentar problemas também. Porque se você só super protege, Lúcio, se você só está sempre no bom, qualquer problema que eles tiverem, não vão saber enfrentar. Exato. Porque você nunca ensinou isso, você nunca treinou seu filho para um problema. Você só treinou para as coisas boas. E tem pai que acha isso legal, tem pai que não acha isso legal. Mas não existe receita de bolo para educação. Cada um tem o seu jeito. Exato. O que serve para mim pode não servir para você. E está tudo certo. A questão é que você tem que ter a consciência que se um dia tiver um problema e seu filho não tiver treinado e preparado para enfrentar, ele vai ter mais dificuldade para resolver o problema dele. Então, eu digo que meus filhos foram forjados em problemas, né? Em discutir desafios, em discutir coisas. Isso facilita a vida deles. Talvez no momento de correção e mostrar essa dificuldade, foi chato, mas agora facilita a caminhada deles. E aí a vida bate, né? Então, uma hora que bater, tomara que nunca bata, mas numa hora que bater, eles vão saber resolver. Exato. Ou pelo menos não vão ficar chorando e culpando o mundo. Eles têm autorresponsabilidade. Vou dizer, cara, o problema fui eu, meu pai. Inclusive, meu pai me treinou e eu não quis fazer. Ou seja, tem a consciência do que deveria ser feito e não fez. João, quais são os valores e princípios que vêm para você quando você tem que tomar decisões no mundo dos negócios? Em relação às pessoas? Exato, pessoas e uma decisão de negócio mesmo. Que você não abre mão e fala, não, aqui... Eu vejo muito a pessoa, eu digo que eu gosto de fazer negócio com amigos, justamente porque eu já conheço os valores e os princípios. Quando o cara é muito novo, muito rápido, eu não tenho a oportunidade de conviver e ver isso. Então é muito do que o cara faz. Eu sou muito observador. Então é muito do comportamento dele com os filhos, com a esposa, com o marido, ou com a empresa, com os colaboradores. Assim, você sabe uma coisa que eu
observo, tipo, como ele trata o garçom. Uau. Eu observo isso. Como ele trata as pessoas que são menores no sentido financeiro. Como ele lida com o dinheiro. Como ele lida com o poder. Como ele lida com a fama. Como ele lida com as coisas. E como ele se comporta na internet. Essas coisas. Então, eu observo isso. Coisa simples, mas que mostra muito quem a pessoa é. Mostra a pessoa. Ninguém consegue esconder o tempo todo. Ninguém é fake o tempo todo. Chega uma hora que não tem como Então, esconder. você quer conhecer a pessoa, cara, viaja com ela, convive com ela, dê poder a ela ou tira poder dela. Uau. E ela mostra quem ela é. Mostra quem ela é. Então, assim, você ter tempo para fazer isso é o Vai que... te economizar muitas dores de cabeça. Eu procuro fazer isso. Eu procuro fazer isso. E recentemente, por exemplo, a gente embarcou o Gabriel Lopes para dentro da Equity Fund. Então, foi um cara que conviveu com meu filho Theo um tempão. Antes de talvez, de entrar e embarcar na... Antes de eu trazer ele para dentro da minha própria empresa. Legal. Como sócio, sacou? Do meu grupo empresarial. Sim. Ele embarcou 3 empresas dele e aportou no meu grupo empresarial. Então, eu demorei a fazer isso. E eu fiz depois que eu senti paz. E para sentir paz, são várias coisinhas. E cada um tem a sua. Você tem só que descobrir qual é a sua. Exato. Não João, precisa ser igual a mim. Então, respondendo valores e princípios, eu sou cristão, velho. Então, é mais ou menos nessa linha. Sim. João, muito obrigado. Bate-papo sensacional. Se deixar aqui, a gente vai levando e não para. Muito obrigado por esse momento. Eu gosto de falar, né, Lúcio? Não, você fala e é gostoso de escutar. Porque tem pessoas que não adianta só gostar de falar se... não é gostoso de escutar a pessoa falar. E é gostoso, você traz sabedoria e de uma forma simples. Isso que eu gosto. Você pega algo, às vezes, complicado e você fala, tá aqui, ó, só faz dessa forma. É simples. Eu sempre procuro, e aí eu vou deixar já que você falou isso, eu vou deixar um ensinamento, uma coisa que eu procurei fazer e vem me ajudando muito em todos os sentidos. Que quando eu sou convidado para a casa de alguém, ou o podcast de alguém, ou sei lá o que de alguém, um evento de alguém, eu tenho que honrar aquele lugar. E eu não posso querer estar aqui fazendo publicidade minha. Eu tenho que estar aqui para ajudar quem está assistindo, quem parou esse tempo. E honrar principalmente a você, para que o LúcioCast seja algo poderoso para quem assiste. Sensacional. Então, essa visão, Lúcio, que eu não vejo todo mundo tendo. Muitas vezes o cara, é a oportunidade de eu vender alguma coisa. E ele começa só a vender e não entrega nada. Ou se vangloriar, eu fiz, eu aconteci, eu faço, eu aconteço, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então, eu procuro desenvolver até um autocontrole para evitar de falar menos do João e mais das coisas que possam interessar. Beneficiar as pessoas que estão... Então, eu faço isso a partir das perguntas. Então, se você me pergunta alguma coisa para me deixar a bola pingando, para eu vender algo, por exemplo, eu podia ter aqui falado do Money Offer Deal, dizer, cara, não perca o próximo Money Offer Deal, porque vai ser muito bom para você. Não, apenas simplesmente eu disse a verdade. O que o Money Offer entrega os benefícios. O que é o movimento, né? Exato. Então, para mim, é muito diferente. Tá Verdade. Teve lá no SBT no Pivotando, e você disse foi uma honra também estar ali, quando você viu? entrega o seu melhor, as oportunidades começam a aparecer. Uau. Você percebe que você falou a mesma coisa que eu acabei de dizer? Você falou no meu programa a mesma coisa que eu acabei de dizer para o seu público. Verdade. Quando você entrega seu melhor, as oportunidades começam a aparecer. E desde que eu te conheci 2 anos atrás, você vem me entregando o seu melhor. E a gente vem fazendo muitas coisas junto e vai fazer muito mais coisas juntos. A gente tem vários planos. Porque a gente conseguiu se entender, se conhecer. E você chegou um momento, inclusive, que não conseguia entender por que eu estava fazendo tal coisa, lembra? Lembro. E hoje você entende. Sim. Hoje você entende. E... O nível de consciência, né, João? Eu fui aumentando conforme fui convivendo e escutando mais. Porque teve coisas que você me falou que... Depois eu cheguei até a mencionar com você, João, não fiz, eu não escutei. Mas eu entendo hoje também, foi até bom, porque quando eu tento passar alguma coisa para o empreendedor, ele não escuta, eu falo, era o Lúcio de antes. Ele só não escutava e vai chegar uma hora que ele vai aprender. E às vezes a gente tem que quebrar a cara para poder aprender. E tem uma coisa que você faz hoje, que você, não é que você não me ouviu, mas você fez uma adaptação positiva.
por exemplo, você continua usufruindo em vida de coisas que te dão prazer. Sim. Que não me dão prazer, mas te dão prazer. Sim. Por exemplo, uma Maserati, não sei lá o quê, um avião. Isso você tem e te dá prazer, mas não dá para o João. Entende? Sim. E isso nos torna diferentes e pensamento diferente? Muito pelo contrário. Só que o jeito de possuir essas coisas fazem uma grande diferença. Sim. Então, o fato de você possuir e gostar, e isso ser orgânico para quem está assistindo, beleza. Sim. A questão é que quando o cara usa isso como ferramenta para atrair um desavisado, para atrair um cara que só quer ver isso e acha que vai conseguir... tirar proveito. Acha que vai conseguir aquilo. E que você sabe, a gente sabe que é uma pista longa, é uma jornada para ele desenvolver a mentalidade primeiro, para aumentar o poder do bolso e do banco e dos negócios. Para depois conquistar. Então, essa é a diferença. Não estou dizendo que nós temos diferença, estou dizendo que é a sua diferença, porque eu enxergo hoje, para quem eu vejo fazendo esse show-off aí. Então, você não faz nessa linha. E, para encerrar, eu queria deixar aqui um elogio gigante para você do movimento Imparáveis. Obrigado. Que você criou, né? Para esse podcast do movimento Imparáveis. Algumas pessoas podem dizer, é porque ele quer aparecer. Não, velho, faz parte. Porque se você não divulgar, não propagar, não aumenta o movimento. Exato. Então é só por isso. Né? Então, o movimento Imparáveis foi um negócio que me surpreendeu muito positivamente e eu adorei. Obrigado, João. Até vou comentar uma das questões dos Imparáveis. Foi algo que, quando Deus colocou no meu coração, eu não queria fazer. Porque mexia muito comigo, algo espiritual, algo que eu tinha que me entregar muito mais do que nos negócios, e eu resisti. Até o último momento, falei, não vou fazer, não é para mim. Só que depois que eu aceitei fazer, e eu vi o resultado, aí eu falei, agora eu entendi por quê. Então, essa semana me convidaram para levar os Imparáveis para Connecticut. É uma associação, é um americano que investe na comunidade latina. E ele quer o quê? O que ele acredita? Ele acredita que homens fortes, empresários fortes, família forte, pais, maridos mais fortes, família. E quando ele pegou e ficou sabendo desse projeto, ele queria o quê? Ele conhece projetos americanos que faz isso. É muito parecido, eu não inventei nada. Eu só aceitei o chamado. E ele falou, não, eu quero investir. Ele abriu 20 vagas, falou, tudo pago, marca com ele, ele vai trazer a equipe dele, porque eu quero homens mais fortes na comunidade. Então eu vejo que não é só negócios que nós estamos fazendo. Eu não posso acreditar que eu vou acordar todos os dias só para fazer negócios. É o que eu creio. Ou só para ganhar dinheiro. Ou só para ganhar dinheiro. Não. Eu quero fazer tudo isso, eu preciso ter recursos geram energia para que eu possa investir também em outras coisas. Exato, então, até porque muita gente inverte a ordem, Deus, família, trabalho, né? E muita gente bota trabalho, não sei o que e tal, e dinheiro e tal. E deixa de viver, né? E perde a oportunidade de construir algo poderoso, perene, para sempre, com um grande legado. Lá no Brasil, a gente criou o movimento Poder da Família. Muito lindo. Que não tem a pegada do Imparáveis, mas é um movimento mais de acolhimento, né? De acolher as famílias, não tem aquele vai lá e tal. Não tem as maratonas, não tem nada que você faz, mas tem uma coisa de encontro de casais, tem umas coisas mais nessa linha de entendimento de pai e filho e resgatar casais e, a essência, e família. Então, acho que isso faz parte. E, de verdade, quando você sobe o nível de consciência, você começa a ver coisas que você não via e que você começa a pensar em coisas que não tem nada a ver com dinheiro. Exato. Que não tem nada a ver com dinheiro. Mas isso você só conquista, só consegue se você subir. Muito bom. Tá bom? Obrigado, João. Bom demais. Valeu. Bom demais. Obrigado aí a turma que está aqui produzindo o videocast, o podcast. E a você, cara, que assistiu. Se tá no YouTube? Sim. Cara, não deixa de clicar aqui, deixar teu comentário. Deixa umas perguntas que eu respondo. Sim, ótimo. Eu mesmo respondo, eu gosto de responder. Eu acordo muito cedo todo dia para responder coisas. Então, deixa aí um comentário. Então, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e ver isso. E curte, acende o sininho que no próximo LúcioCast você... vai ser notificado. Valeu? Obrigado, Lúcio. João. Muito obrigado.